Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia na perseverança, segundo o Espírito de Cristo opera em nós. A Ele seja toda honra, toda glória. Fiel é Ele, nós como imitadores de Cristo perseveramos também na fidelidade, sem retroceder, porque a sua alma não agrada daqueles que retrocedem. Temos que perseverar dia após dia, seguindo adiante rumo ao alvo. O nosso alvo é a salvação, é a vida eterna, a sabedoria, cujo princípio é o temor de Deus e de Cristo, e assim quando nós perseveramos, buscando o entendimento do alto, porque ninguém se desvia do mal por entendimento próprio, de próprios olhos, e o fim é teme a Deus, a Cristo, e desvie do mal. A Bíblia diz que no interior de todo ser humano há um desejo pela vida eterna. E para se alcançar esta eternidade é necessário perseverar nas obras de justiça, de vigilante, porque quando assim perseveramos, há mais esperança. Salmos 22 fala que o Messias sofre, mas também triunfa. E ele disse, que neste mundo passarás, sofrereis perseguições, tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci. Todo aquele que está segundo o seu espírito passa, porque ninguém vai adiante do seu mestre, ninguém é melhor do que o seu mestre. Todo aquele que o segue tem de passar. E nós sabemos, como ele já nos ensinou, que os açoites, os chicotes, nos purifica a mente e o coração. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor não traz dores, mas são os frutos de quem semeia com lágrima, colherá com júbilo. Aqui nós devemos sim enfrentar as lutas. Nós estamos como mente de Cristo e o coração do qual, quando assim perseveramos, independente da situação, nada nos afasta do amor. Nós perseveramos segundo o amor de Cristo opera em nós. Nada nos afasta do seu amor, nem mesmo aqueles que passarem pela primeira morte, porque estão dormindo em Cristo. O Salmos 22 diz: Deus meu, por que me desamparastes? Onde muitos ali, quando se cumpre na cruz, Elohim, Elohim, lama sabachthani. Muitos dizem, ele chama por Elias, porque eles achavam que Elias viria primeiro. Na verdade, quando houve a transfiguração, ali houve uma reunião entre a lei, entre Moisés e entre os profetas, Elias, do qual Cristo, na transfiguração, foi levantado o tabernáculo, segundo de Davi, quando ali é entregue a lei e os profetas, e ele, quando ele passa, na verdade, pelo aquele sacrifício ali na cruz, levanta-se o tabernáculo de Davi, o tabernáculo celestial, onde ele diz que até João o Batista, ele foi grande entre os profetas, mas foi o último. De agora em diante vereis o Filho do Homem, os anjos subirem e descerem sobre o Filho do Homem, ministros de uma nova aliança. O grande profeta
da promessa de Deuteronômio 18:18. Aquele do qual o Pai o glorificou. Ele disse: não busco honra e glórias de homens. O Pai lhe concedeu, né? Este é meu filho amado, que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. Porque quando ali ele estava com seus discípulos, eles diziam: quem dizem que eu sou? E uns diziam que era Elias, os outros diziam que era um profeta, outros diziam que era João o Batista. Elias não foi, porque a promessa era suscitarei, né? E Elias foi arrebatado em vida, da qual condenou Jezabel pelos seus próprios deuses, que dizia que se não matasse ele, ela seria destruída pelos seus próprios deuses. Foi condenada pelos seus próprios deuses. João o Batista, não, porque Jesus seria a primícia da ressurreição. O unigênito do Pai, primogênito de toda a criação e primogênito da ressurreição. E ele pergunta aos discípulos: e tu, e vós, o que dizeis que eu sou? E Pedro, pela revelação do Espírito de Deus, diz: tu és Cristo, Filho do Deus vivo. E ele disse: bem-aventurado tu, porque foi revelado pelo Espírito, e sobre ti edificarei a minha igreja. A igreja da qual a porta do inferno não prevalecerá contra ela, alicerçada sobre o Evangelho, sobre a rocha, a pedra de esquina onde muitos o rejeitaram, e será tropeço para muitos, mas também será sinal para muitos. Aleluias, ou glórias a Deus, para aqueles que nele crêem, para que não pereçam, mas tenham a vida eterna. Porque te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite não tens sossego. Porém, tu és santo, que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livrastes. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme, não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos que me veem zombam de mim, estendem os beiços e menejam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Onde a Bíblia diz que muitos zombavam dele: tu que salvas a humanidade, desce e salva a ti mesmo. Mas, na verdade, ele havia de padecer, como está escrito, porque aquele que perder a sua vida, a encontrá-lo. E Deus, lá do alto, ria com desprezo daqueles que o zombavam, daqueles que insultavam. E quando ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, Jesus acumulou brasa sobre as suas cabeças. Lembrai-vos que havia 2 ladrões ali crucificados, um de um lado e o do outro. Certamente aquele que estava à esquerda também o zombava e insultava, mas aquele que certamente estava à direita disse a ele, ao que o zombava: este não fez nada por merecer, nós sim estamos aqui por merecer, e tu zombas deste. E ele disse: lembra de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus disse: hoje ainda estaremos no paraíso. Aleluias, ou glórias a Deus. Assim, aqueles que zombam dele alcançarão a condenação eterna, se não se arrependerem de seus maus caminhos. Mas aquele que se arrepender enquanto há tempo, alcançará aquilo que ele é riquíssimo e não divide, mas nos compartilha através do seu Espírito, do qual Deus nos conhece.
aqueles que servem o Tsadik, o justo, e os que servem o Racham, o maldoso, porque dele não se permite zombar. Ele nos compartilha a honra, a glória e a imortalidade. Aleluias, ou glórias a Deus. E em mais um dia, perseverai buscando, né, as obras de justiça, procurando aquilo que ele é riquíssimo. Bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados aqueles que perseverarem até o fim, porque ele dirá: dar-te-ei a coroa da vida. Bem-aventurado aqueles que perseverarem até o fim, que alcançarão a felicidade, né, de termos o único bispo e bom pastor de nossas almas, Jesus Cristo. Aqueles que colherão os frutos da justiça, onde os Salmos 23 nos diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele nos faz deitar em verdes pastos, guia-nos mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei a mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esta é a confiança daqueles que perseveram, segundo o autor e consumador da nossa fé. Fiel aquele que prometeu e que cumpre. E assim, em mais um dia, perseverai, fazendo o bem, não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem constantemente, fazendo sempre o amor. Se teu inimigo tiver fome, dê-lhe pão para comer; se tiver sede, dê-lhe água para beber; se tiver nu, dê-lhe vestes para vestir; se te bater numa face, oferece a outra; se pedir para andar uma légua, ande duas. Fazendo assim, acumularei brasa sobre as suas cabeças. E em mais um dia perseverai, segundo o autor e consumador da nossa fé. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.